a questão em relação a... Tem uma velha dicotomia entre segurança e liberdade. Segurança pública, a saúde pública, no caso, né? E a liberdade pessoal do cidadão. Tem aquela velha história, posso ilustrar com a metáfora do cinto de segurança. O cara é obrigado a usar o cinto de segurança porque ele vai incidir na possibilidade de machucar uma outra pessoa e ele mesmo e causar custo à saúde pública pela morte ou pelos machucados que ele receber numa trombada de outro carro. Mas você não acha que tem muita gente usando essa premissa da segurança pública, da saúde pública, né? Para mostrar seus dentinhos afiados meio fascistas, como, por exemplo, o prefeito Bruno Covas, como, por exemplo, o governador João Dória, que está fazendo esse tipo de lockdown indefinido, como, por exemplo, o Bruno Covas, que fez esse espúrio rodízio, que joga as pessoas para mais aglomerações em pontos de transportes públicos e transportes públicos. Você não acha que esse momento de pandemia e dessa religião isolacionista tão radical que os pobres não conseguem fazer por razões óbvias, que moram em lugares insalubres, tem que trabalhar um dia para comer no outro, essa religião está dando vazão a que certos governantes nossos afiem as garras fascistas e ditatoriais, meu caro Fiuza? Sem dúvida, Adriles, eu tenho até chamado dos tiranetes, né? E a gente sabe, infelizmente, a gente tem que dizer com todas as letras que esses personagens já estavam fazendo política, né, contra o governo federal antes do coronavírus. Então, estão seguindo na mesma linha, né? É trágico dizer isso, mas é verdade. Tanto que eu acho que a melhor demonstração disso, né, Adriles, é que a política do lockdown, você acabou de citar essa medida da cidade de São Paulo, que gerou mais aglomerações, né, do que haveria sem o tal rodízio. Eu cito também diversos exemplos em que a gente viu as filas, por exemplo, para recebimento do auxílio emergencial, né? Essas forças de segurança que estão barbarizando no país inteiro, né, que estão fazendo ações que, olha, eu vou dizer para você, Adriles, os humanistas, os democratas, esses que a gente vê, né, que passam a vida afirmando esses valores, alguns até vivendo disso de uma maneira alarmista e demagógica, eles estão desaparecidos e a gente nunca mais vai esquecer deles, porque nós vimos pessoas sendo covardemente barbarizadas, né? Cidadãos, crianças no Rio de Janeiro, em Copacabana, sendo atiradas em Camburão com as suas mães. Isso é muito grave, isso é um estado de obscurantismo jamais visto em tempos democráticos, né? E eu não entendo a opinião pública compactuando com isso, né? Eu falo opinião pública, estou generalizando um pouquinho, mas é porque a gente não viu, isso tinha que ir aquela coisa de para tudo, porque você não pode, em nome de cumprir medidas sanitárias, você tratar o cidadão como um bandido criminoso, né? Violentamente, como está acontecendo. Então, a minha pergunta é assim, se você está sendo tão rigoroso, né, com a movimentação, a mínima movimentação das pessoas, por que você foi agredir duas crianças? Estou dando só esse exemplo, tem diversos, infelizmente. Soldar a porta de comércio, terrível. Então, mas só para falar da abordagem assim, às pessoas, né, por que essas mesmas forças que foram lá barbarizar uma mulher na praça em Araraquara, tudo isso que a gente já viu, imagens que ficaram tristemente já para a história. Por que essas mesmas forças, se elas estão preocupadas com o contágio, elas não foram lá para as filas do auxílio emergencial, não para maltratar as pessoas, evidentemente, mas para organizar essas filas, né, para fazer essas pessoas guardarem as distâncias? A gente não viu isso, né? Então, isso denota a má-fé, né? É o espetáculo da tirania que a gente está assistindo, não há outro nome, e não há, né, Adriles, para concluir, o respaldo científico, porque esses personagens, Dória e companhia, Witzel, Caiado, Barbalho, eles estão desde lá de trás dizendo, estamos seguindo as diretrizes científicas da OMS. Aí quando você passa a ver que, por exemplo, o que aconteceu em Nova York agora, né? O governador de Nova York afirmando, nas palavras dele mesmo, chocado, que 80 das pessoas hoje hospitalizadas com coronavírus vinham da quarentena,
né, vinham do isolamento. Isso denota, e não tem segunda leitura não, Adriles, para esses dados. O próprio governador apresentou esses dados se dizendo chocado, ou seja, se dizendo frustrado com sua expectativa em relação exatamente à correlação do nível de isolamento, que é uma equação que o Dória vive fingindo que tem, né? Ele finge que 70% equivalerá a uma demanda X de leitos por UTI. Ele não tem essa equação porque ninguém tem no mundo. E o Andrew Cuomo acabou de afirmar que ele estava frustrado nas suas premissas. Então, isso é só para dizer, não é para a gente dizer assim, sai todo mundo que nem louco pela rua, sem tomar cuidado. Isso é só para dizer, isso é só para dizer, Emílio, que não há certezas absolutas sobre isso. Então, a gente tem que ser, no mínimo, humilde na discussão dessas questões. E aí, é claro, né, que esse outro aspecto da população socialmente vulnerável, ele está gritando, as pessoas estão se arrebentando, as pessoas estão com fome, as pessoas estão sem poder trabalhar, as pessoas estão falindo dentro das suas casas, falindo inclusive em termos da sua saúde pessoal, porque não é saudável você viver assim. Então, eu só estou querendo dizer que o custo é absurdamente alto de você botar a humanidade trancada em casa, para você não poder nem discutir, né, uma flexibilização da circulação, que é o nosso futuro próximo, imediato. A gente não vai escapar disso, é outro jeito de circular no shopping, é outro jeito de você entrar no elevador, né? Vai ter que ter uma constituição para isso, né? Criando as distâncias, criando os protocolos, essas forças absurdas e tirânicas, né, Adriles, que estão fazendo justamente essa conduta fascista aí, e está saindo baratíssimo, porque os humanistas sumiram, né? Exato. Então, assim, elas vão ter que agir para orientar, para educar, para zelar, para até punir administrativamente um comerciante que deixou entrar mais gente do que ele poderia na loja dele. É uma maneira de viver altamente responsável e cuidadosa, que é o nosso futuro imediato.